para começo de conversa. Graça e paz a todos vocês, mais uma vez, pela graça de Deus, programa podcast para começo de conversa. E como vocês sabem, toda semana, toda gravação tem pessoas ilustres, mulheres ilustres, trazendo experiência da vida, trazendo os milagres que Deus realizou na vida deles. Então, Pastor Paulo, como sempre, eu saio edificado em cada programa, eu saio feliz e hoje não vai ser diferente. Nós temos aqui nossos convidados. Quem apresenta os convidados, eu não posso nem mexer nessa área. É o pastor Paulo Divino. Então, pastor Paulo, graça e paz, seja bem-vindo mais uma vez. Novamente estamos juntos para a glória de Deus no programa. Tava com saudades. Eu não vou falar, posso falar já? Pode, vai lá. Graça e paz, povo de Deus, você que está nos assistindo. Mais uma vez, meu companheiro voltou com a bancada, estava uns dias fora aí, tá quase perdendo espaço pro doutor Cristino, tá tomando seu lugar aí. Mas o Eric veio lá para tirá-lo. O diretor voltou do Espírito Santo só para botar a ordem na casa. Colocou. Certo? E botou a ordem. Mas, para começo de conversa, hoje a nossa conversa é com um convidado especial, tá com o filhão aí, um pastor abençoado, um homem cheio de Deus, um homem que tem uma vida para contar, tem experiência com Deus para contar, nada mais, nada menos que o pastor Dória. É uma honra entrevistar esse homem de Deus. Tem história. Meu Deus. E ao lado dele, qual o nome do nosso amado? Pastor Tiago, essa benção, esse sorriso, Eu fui honrado em conhecê-los, falo perante Deus. O testemunho do pastor Dória, do pastor Tiago, a simplicidade, a humildade e o modo acolhedor. Então, hoje nós vamos sair mais do que nunca abençoados, amém? E eles têm um trabalho fantástico que é união e comunhão. Eles vão falar, não vão, pastor? Único. Yeah. É o reflexo do que é os dois. Vamos começar é união e comunhão. com a nossa pergunta primordial. Pastor Dória, primeiramente, obrigado por ter aceito o convite. Eu me sinto honrado, juntamente com meu colega aqui, pastor Paulo Divino. Me sinto honrado com a pessoa do pastor Tiago. Nós começamos o podcast para começo de conversa fazendo uma pergunta. Todos querem saber quem é pastor Dória. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Que nós tenhamos, irmãos, sempre essa comunhão, que o Espírito do Senhor esteja conosco, nos ajudando para que nós possamos, enquanto aqui estivermos, estarmos cheios da graça do Espírito de Deus. Quem é o pastor Dória? O pastor Dória, irmãos, é uma pessoa que está servindo a Deus há aproximadamente há mais de 50 anos. Glória a Deus. E eu tive a felicidade de conhecer Jesus quando havia algo diferente nas pessoas, havia temor. As pessoas, elas batalhavam e havia um temor muito grande. Eu sou do tempo em que ainda tivemos o templo algumas vezes apedrejado. Sério? É verdade, é verdade. E nós agradecemos a Deus porque fomos apedrejados, mas não fomos feridos. Louvado seja Deus. Olha aí, experiência. Só tenho que agradecer ao Senhor por essa bênção, né, de poder estar ainda hoje aqui testificando do nome do Senhor, falando que Ele é Deus. Glória a Deus. Amém? Amém. E Pastor Dória, um assunto aí que mexe com a gente. Hoje a gente vê o evangelho tão fácil, né? Com toda a tecnologia, com tudo, e falar de um evangelho que você, quando pregava, era apedrejado. Onde foi? nós tivemos essa oportunidade, eu diria assim, a oportunidade de passarmos por esse momento em Vila Industrial, Na Zona Leste? na Zona Leste, Vila Industrial, e também
aqui em Vila Ema, também na Zona Leste. Foi algo assim muito forte, porque nós tínhamos um trabalho de oração a partir das 5 horas da manhã. Nós orávamos, e naquele tempo era diferente. Nós orávamos até às 7 da manhã, depois saímos fazendo ar livre. Tá? Então a gente fazia, normalmente, das 7 ao meio-dia, nós estávamos evangelizando. Então foi uma coisa marcante na minha vida. Era um grupo pequeno. Havia 2 irmãs já com a idade avançada e nós em quatro homens. Mas era uma coisa maravilhosa. Hoje eu sinto falta, sinto saudade desse tempo, daqueles companheiros. Né? A maioria já partiram, estão com o Senhor. Né? É isso que eu tenho para agradecer a Deus. O E senhor... um detalhe, né? As pessoas, o tempo dele, quem com ele, a primeira coisa que abraça ele, saudade daquele. Glória a Deus. Olha uma observação marcante. E Por isso que eu me marca. é raridade, hein, pastor Paulo? Mas você vê como que é a interpretação, né? Muitas vezes a gente tem uma distorção de valores. Olha só, ele começa dizendo que ele tem uma grata oportunidade de ser apedrejado. E hoje, isso, muitos iam colocar na conta que era um peso ser apedrejado por Jesus, porque está levando o evangelho de Jesus. É a consciência, é isso que faz a gente admirar ele. De que ele está no caminho certo. Pode ser duro, pode ser difícil, mas Perseverou. perseverou. E persevera. Meu pastor, o senhor nasceu lá cristão? Não. Como se deu a sua conversão? Conta para nós aí, meu pastor. A minha conversão foi algo assim diferente. Eu nunca fui uma pessoa que usasse a minha vida no mundo. Tá? Eu não tinha, era uma pessoa sem vício, uma pessoa que respeitava os meus pais e os meus avós. Eram meus amigos. Eu posso agradecer a Deus porque da família, tanto do lado paterno quanto do lado materno, toda a família me tratava com um carinho especial. Então eu sempre fui tratado de uma forma diferente, tá? Entre os meus parentes. E quando Jesus me chamou, eu conheci um homem de Deus. Esse homem ele foi muito paciente comigo, porque eu fazia de tudo para escapar, né? Mas ele foi paciente, uma pessoa generosa. E eu pedi a ele uma Bíblia. Falei, o senhor faz o seguinte, se o senhor me der uma Bíblia, eu vou examinar, depois a gente conversa. Ele me deu uma Bíblia muito antiga, né? E eu comecei a examinar a Bíblia. E eu parei quando Jesus falou, vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Sou manso e humilde de coração. Foi aí a minha conversão. Principalmente quando interpelaram João Batista. Né? Perguntaram a ele, quem és tu? É o Elias? Não.
foram fazendo perguntas e ele sempre dizendo não. Então, quem és tu? E ele disse, eu sou a voz que clama no deserto. Aí, essa palavra falou muito alto comigo. E a partir daí, então, Começou sua carreira. começou minha carreira cristã. Uma carreira bonita, né, meu pastor? Maravilhosa. Pastor, o pastor Paulo fez no início aqui uma pergunta que eu quero retornar sobre o único, o A Único. Como começou, quem deu a ideia, como foi fundado, e o pastor Paulo está cheio de perguntas aqui. O Thiago também pode cooperar na resposta. Como aconteceu? A pergunta é, único quer dizer, o pessoal saber. É unidade e comunhão. Explica para nós, pastor. O único começou quando eu visitei um café. Participei de um café com o pastor Jabes e Alencar. E como eu sempre fui uma pessoa muito bem relacionada, então eu observei a maneira até o momento em que algo me descontentou. Eu não gostei de uma atitude da liderança com respeito ao pai. E aquilo me deixou triste. Eu achei que foi uma falta de respeito, de reverência pelo pai. A partir daí, então, ele já estava mudando. Aí eu comecei o único com 3 pessoas. O nome, pastor. 3 pessoas. E essas 3 pessoas são companheiros que vêm há 40 anos e estão comigo. A única já existe 40 anos? Não. A Único existe há mais ou menos uns anos. Né? Houve uma pausa quando eu fui para a faculdade e aí eu não tinha condição, porque tinha sábado que a gente tinha aula. Então, eles coincidia exatamente no dia do café. Nós fomos... A gente procura fazer um trabalho de uma forma que todos participam. Eu sou o único que, até agora, não ministrei. Porque eu quero honrar meus amigos. Amém. Coloca agora nessa lista aí o pastor Paulo. Ó, é Aldir Paulo, meu nome. Vocês já estão. Vocês já estão. Meu nome é Aldir Paulo. Vocês já estão Aldir Paulo. Já estão na lista. Bem, você sabe o amor que Deus colocou pelo Thiago? Você sabe disso, Thiago? Vamos pra frente. Hoje a única está com quantos igrejas? A Única hoje, ela tinha um pouquinho mais. Mas teve algum irmão, não foram muitos, não. Foi pouca gente que... alguns porque mudaram, então foram embora. E outros que nós não sabemos o motivo. Que não houve um motivo para ninguém. Ruptura. Para ter um motivo de ruptura. Não houve, Faz não parte houve. do homem, né, Thiago? Não houve. Mas graças a Deus, irmão, que o grupo que está aí é um grupo abençoado. Né? E eu fico feliz porque quando eu faço o convite para alguém, no caso, quando falei com os irmãos, pelo fato da comunhão que eu senti. Você ama seu pai e você. E sem demagogia, pastor. Não, Não, não precisa. O amor verdadeiro não está faltando. O amor sincero. Não com interesse. É um amor
amor por eu tenho o meu amado pastor aqui com também, certeza. no carinho do Senhor, a educação do Senhor, a educação do... É raro hoje em dia, né, pastor? É raro, é verdade. Então, pode colocar meu nome, do pastor Eric, Glauco, todos ali, nós estaremos no doutor Cristino, meu sócio, Elinho, e nossas vidas aqui. Pastor, vou fazer mais perguntas, você já entra aí no... Pastor, pela sua experiência, quase 50 anos de ministério, é isso? Sim. Já viu muitas coisas, já teve experiências com Deus, isso é notório. Mas eu quero saber do senhor, qual a maior característica do obreiro de valor? Humildade. Olha, Humildade. O verdadeiro obreiro é aquele que ele valoriza seus companheiros. Muitas vezes ele se humilha a si mesmo para ajudar o companheiro. Então eu acho que a humildade é a coisa mais importante. eu concordo com o senhor. Porque discordar do pastor Dória vai ser um pecado, né? Eu concordo porque é o tema da nossa conversa, pastor Paulo. É raridade essa comunhão, e a raridade, vamos falar que hoje estão falando menos de Jesus, mais do homem. E eu sou do tempo antigo, no ministério pela graça de Deus. Mas a exaltação é de Jesus. Tem acordo, pastor. Pode ser o cargo que for, pode ser do general ao juiz de direito. Quem comanda, quem determina, quem tem honra, quem tem louvor é Jesus Cristo. Hoje a gente está caminhando. É Ele. A honra é dele, a glória é dele, o louvor é dele. Pastor, aproveitando esse carro, aproveitando para explorar esse seu lado, quantos anos de pastor? 50 de evangelho, Bom. quanto tempo de liderança? A liderança já faz tempo. Liderança faz tempo. Porque desde que eu me converti, eu assumi a liderança com a mocidade. A liderança nata já vem embutida desde o primeiro momento do evangelho. Exato. A mocidade era a menina dos meus olhos. Porque Senhor Deus me abençoou que eu pude realizar grandes trabalhos na mocidade. E hoje tem pastor que saiu daquele grupo de jovens em quase todo o estado de São Paulo. Multiplicou a liderança. Multiplicou. E eu agradeço a Deus por isso. Então eu fico feliz porque os meus filhos... Quantos filhos, pastor? Eu tenho 4. 4 filhos. 4. Tinha 5. Um já está na glória com Cristo. Mais velho. Companheiro. Maravilhoso. E o filho era policial. Infelizmente. Passaram meu filho. Foi uma perda muito grande para mim. Muito dolorosa. Porque eu, se não tivesse filho, eu não seria o que sou. Tudo, eu faço tudo pelos meus filhos. Acho que eles são meus companheiros e pessoas com quem eu posso contar. Glória a Deus. Eu tenho a Deus. Pode ir. Aproveitando aqui, essa deixa aí, nossa entrevista é assim, a gente é guiado pelo Espírito Santo. Amém. Ele vai nos movendo para fazer as perguntas que a gente acha que tem certeza que mexe com alguém. Perdeu um filho. O senhor perdeu. Como não ser abalado pela fé? Só pela graça.
e Fé e graça. fé e É graça, interessante, né, Pastor? Que mas resposta só pela e graça. como continuar? A gente vê, por exemplo, é muito difícil onde a gente não veja o Senhor que o Thiago nos como que é manter essa comunhão, esse companheirismo familiar? Se eu tivesse que ir ministrando pra gente aqui, pra quem tá nos assistindo, como você manter a família unida, mesmo no momento de perigo? Muitas vezes, quem lidera tem que perder em alguns momentos para poder ganhar, para ser vencedor. Como eu tive professores maravilhosos, tipo Antônio Gilberto, Carlos Gilberto, João de Oliveira, tive a honra de conhecê-lo. homens maravilhosos. Meus pastores, meu primeiro pastor era um homem sem cultura. Ele, para ler um versículo, era uma dificuldade. Mas quando ele falava a palavra de Deus, ele falava com tanto gozo que é como se ele estivesse com mel na boca. Entenderam? Então, eu aprendi com alguns desses homens. Gilberto tinha 4 filhos, homens. Tá? João de Oliveira era pai de 14 filhos. Vivos. Tá? Então foram pessoas que eu observei durante o tempo em que convivi com eles e aprendi muita coisa boa com eles. Valeu a pena. Pastor Dória, seguindo esse raciocínio, quem está começando a carreira eclesiástica agora, entrou na igreja um mês, uma semana, qual a orientação que você daria para essa pessoa, olhando para a câmera ali do Senhor? Os primeiros passos para que continue firme, tenha uma jornada bonita na presença do Senhor, bem sucedida. Explica para nós e para quem está nos assistindo. 2 coisas. Manter-se humilde e ser obediente. O jovem obediente, ele é observado e ele cresce muito. Glória a Deus. Glória a Deus. Com essa parte além da humildade, ele ser uma pessoa que respeite seus pastores e principalmente o ministério. Principalmente o ministério. E aí ele pode ser uma pessoa que vai prosseguir e vai acabar substituindo alguns de nós. Tem jovens aqui na sala. Você ouviu aí, Glauco? Não vou dar nomes que eu tenho um. Você ouviu aí, Guilherme? Viu aí, Eric? Os jovens, tem mais algum jovem aí, pastor? É, Cristino. Olha lá. Tá vendo? O senhor já tá orientando para todos. Tá vendo? Humildade e obediência. Pastor, troca de experiência com o pastor abençoado com o senhor que eu aprendi a amar. Eu concordo plenamente com o senhor. Obediência e humildade. Eu vou fazer uma pergunta retórica, eu creio que você vai concordar. Hoje em dia é raridade. Você concorda? Concordo. Plenamente. Lamentavelmente, nós estamos vivendo um momento em que os valores se inverteram. O errado está certo e o certo está errado. É a pura verdade, Eric. É a pura verdade. É lamentável. O pastor Antônio Gilberto, eu convivi com ele há alguns anos
trazendo ele para fazer estudos bíblicos em algumas igrejas. Autor de vários livros pela CPAD. E esse homem, ele foi um exemplo, porque um homem que tinha 8 licenciaturas, brincadeira, Brincadeira. brincadeira. Mas ele nunca demonstrava e nem se exaltava por isso. E naquele jeitinho dele? Sempre. No cantinho dele, pastor Thiago. Sempre. E hoje, se eu sei alguma coisa, eu quero. Então, lamentavelmente, hoje, a maioria quer ser pastor. Só que porque acha que ser pastor a pessoa ganhar dinheiro, a pessoa ficar rica, quando na verdade é renunciar. Há muitas coisas, né, pastor Paulo? Eu vou aproveitar esse gancho que você deu e uma frase que o pastor. Ser pastor. A frase que você usa. Normalmente é perder para ganhar. Está no ar. É O verdade. tempo todo, né? O tempo Porque todo. o tempo todo, eu falo por mim que o tempo todo eu tento anular ao máximo que o Espírito Santo prevaleça. É uma briga constante, porque Todos todo os mundo, dias, né? pastor Thiago. Todos os dias, Todos os dias, senão, pastor Paulo. certo? Não vamos- A gente está sempre perdendo para ganhar lá na frente, para ganhar e ter essa consciência de que vale a pena. Por isso que a gente pergunta. O interessante desse podcast é que a gente tem a oportunidade de falar com homens e mulheres que têm uma vivência. Eu aprendi a vida, e eu aprendi com uma pessoa, olha, tente observar a vitória das pessoas. Veja onde elas não cometem erros. Não tente, por exemplo, fazer tudo do seu jeito. Experiência, com quem teve experiência. E muitas vezes trazer o pastor fora, trazer vocês para cá, a gente vê, porque Uma honra para nós. é uma pastor. honra para Digo- nós. A gente está digo- falando aqui de experiência, troca de experiência, para falar 50 anos de ministério, e chegar com a mesma integridade. Pastor Paulo, é interessante o ambiente. Quando o senhor comenta essa experiência de 50 anos, vem à mente quem Eliseu, que deitava água na mão de Elias. Eu acho lindo, pastor. E o senhor viu o que aconteceu, viu, Glauco? Como o pastor se dirigiu aos jovens, Guilherme, Eliseu não tinha vergonha, pastor. E eu não tenho vergonha de carregar sua mala. Eu não tenho vergonha. E Eliseu deitava água, literalmente, tinha mais de 50 profetas. E Elias ministrando naquele calor escaldante, Eliseu servia água a Elias. Hoje em dia, pastor Thiago, uma atitude dessa, infelizmente tem aquele jargão, eu não vou comentar aqui, do obreiro fraco, ou do crente fraco. Conduzir o senhor até o altar, quando carregar sua mala, é um privilégio para nós. Eu penso assim, pastor Thiago. É uma honra. Eu não vejo desmerecimento. Conduzir um homem como o senhor, e graças a Deus, Deus me deu essa graça de respeitar as autoridades. A autoridade para mim é quem está aqui na minha frente. É isso, pastor Paulo? E o que aconteceu com Eliseu? O senhor sabe? Porção dobrada. O senhor não perde, pastor Thiago, quando o senhor honra um homem desse. Para eu levantar, para falar, eu tenho que sentar para ouvir. Nós estamos fazendo hoje. Vai lá, pastor. Mas a gente, essa perguntando, voltando aqui, então, o ministério, eu recomendo, quem tá, a gente faz café para os pastores, e a gente vê muitas vezes os pastores que chegam aqui, que eles ficam Com a forma, né? com a forma, com o negócio, com o negócio, e o caminho se... Daí é 2 minutos. Fazer. Eu estou falando com o homem, pastor, cara, que a gente vê receber comenda de que é respeitado pelas autoridades secular. Então, a gente está falando com quem tem respeito. E essa mesma simplicidade, sempre essa mesma humildade, que a gente fica impactado de ver.
Eu vejo assim, irmão. Eu gostaria, antes de responder essa pergunta, eu gostaria de agradecer a Deus pela vida. Tiago, eu fiz um pacto com Deus. Tiago estava na barriga da mãe. Como eu havia perdido meu filho, eu fiz um pacto com Deus a respeito de Tiago. E até aqui, posso dizer, como disse o homem de Deus, Samuel, até aqui ajudou o Senhor. Ele tem sido uma bênção na minha vida. Eles, os filhos, todos eles, são obedientes, tratam muito bem. E eu só tenho que levantar as mãos para os céus e agradecer, né? Porque tenho visto muitos pais reclamando, né, dos filhos. Eu não sei se foi a forma que eu, mas eu não tenho como que reclamar. Só tenho que agradecer. Aproveitando o seu comentário, Tiago, aqui, pastor Tiago, fala para nós. O que a vida tendo um pai, como o pastor Vitória, que aproxima para nós aqui. Pensou que ia ficar ali só quietinho. Como ele comentou do nome, você tem direito de resposta. Transfere esse olhar de admiração que você olha para seu pai. Você percebeu olhar isso, de pastor Paulo? admiração. Você pensou que você ia só sentar aí. Você acha que o pastor Paulo ia deixar você aí? Foi no embalo Você dele? está ali no olhar de admiração, meu pai. Eu tenho orgulho de ser filho dele. Então, fica para nós. Fala aí. certeza. Primeiramente, pastor Tiago, eu agradeço também a sua presença, para quem está nos assistindo. Vale a pena servir um pai como pastor, um pai, obedecê-lo? O que nós temos que... Nós ganhamos com isso? Fala para eles aí. Boa noite, né? Prazer também estar com todos. Hoje eu vim só como motorista. Já começou bem, pastor Paulo. Já começou bem. Mas estou feliz de estar aqui. E sobre a pergunta, né? Para mim é uma grande honra. Hoje, grande parte dos filhos, principalmente a família pastoral. A família pastoral, ela sofre muito, né? Os filhos são tabela. A gente acaba... hoje está até um pouquinho... Porque o tempo lá atrás... muito velho, né? Ia jogar uma bola na rua... Era recriminado. Era o filho do pastor que não podia. Não podia. Então, era o xingado, né? E assim, coisas. Hoje eu vejo o quanto valeu a pena cada sacrifício. Ser obediente. É aquilo. Pai, companheirismo. É quando meu pai falou esse dia atrás, né? Eu tô vindo outra igreja, vou deixar você aí, Fernando. Junto até o final, né? Porque... Vocês ouviram a piscada que ele me deu. O homem tem estratégia, né, pastor? Tática. Entendeu? Deu uma piscada para mim aqui, tem um filhão desse. Continua aí, meu amado. Fala desse pai para nós. Para mim, quanto mais tempo eu estiver perto, aprendizado, para mim... Uma fonte ali, não é, pastor? Faz onde a gente está junto, né? Então, tipo, não é peso, né? Em novembro vocês vão estar em algum lugar? Único? Vai ter algum café aí, pastor? Salvo engano, vai ter. Hein, pastor Paulo? Hein? Onde esse homem vai estar? A gente está acompanhando? Em novembro? Novembro será aqui. Vai ser bênção. Vai ser. Você não pode ficar dia 9 de novembro. 9 de novembro. Você está nos assistindo, será uma honra recebê-lo. Às 9 horas, você que é pastor? pastor aqui na rua Professor Edgar dos Santos, vida em Ocuné, assim. Será uma honra. O pastor Dória vai estar aí. Aleluia. Vai fazer. Vai ser uma manhã extraordinária na presença do Senhor. Você já, desde já, é nosso convidado. Marca aí na sua agenda. Não é não, pastor Dória? Sim, com certeza. Com certeza. Tem história. E você sempre acompanha desde cedo? Você foi sempre servo de Deus ou não? Sempre. Graças a Deus. Então podemos falar que você é de
Esse evangélico. evangélico. Um paizão desse aí do lado. Acompanhando. É aquilo que ele disse. Verdade. Ciência, né? Nosso abecedário. E o problema aqui obedecer, entre né? eu e o pastor Paulo, Então- que é quando as pessoas abençoadas vêm, a gente fica. A gente chuta um e outro aqui para ver quem vai fazer pergunta, porque é muita coisa que ele quer saber, eu também. Mas você percebeu, é gostoso isso. Ele me chuta aqui, ninguém sabe em casa. Mas o. Ele aproveita, pastor. Vai lá, aproveita. Como eu não fico roxo. Ele chuta mais, entendeu? Se eu der um, depois no outro dia vou, ficou roxo. Vai lá, amigo. Não, vai Aí lá. quando eu levanto a perna tá toda roxa. Eu vou até me afastar, olha lá, olha o sonoplasta lá, olha lá. Ficou um roxo tanto rio lá, ó. Vai, pastor Dória. Fala, tá quantas igrejas hoje? Olha, irmão, eu estou só com uma. Só com uma. Qual o nome Por da quê? igreja? É a Assembleia de Deus, é Cenáculo da Paz. É glória. Então, porque estamos recomeçando. Glória a Deus. Recomeçando. Mas eu agradeço a Deus por isso, porque se a gente puder servir, é o que diz a palavra, onde estiverem dois ou três. Sempre serve. Pastor Dória. Oi, irmã. E eu falo isso olhando seus olhos. Pois Oi, é. irmã. Então, graças a Deus que a gente está caminhando e o importante, falo sempre para o Tiago, como ele vai ser o meu substituto, Já, responsabilidade, pastor. vai ser o meu substituto, eu só lamento uma coisa hoje. A igreja não ora como orava antes. Esse é O o pastor hoje é coração. Aqui, Estamos lá aqui em cima, gravando, aquele mas- povo, aqui tá, a gente tá Hoje é oração. gravando. Se o senhor ouvir, no fundo, as mulheres não estão em oração, Eu porque a creio gente na oração. estimula isso. Falta muito isso nas igrejas. Falta. Falta. E muitas vezes a gente vê pessoas, as pessoas falam, eu sou cristão, tal. Estou na prova. E Concordo hoje com o tem pastor a Paulo. mania de Eu concordo. terceirizar a oração, né? Você pode orar por mim, pastor? O senhor ora por mim? Mas você já orou? Não, ora por mim. Eu estou tão fraco que eu não consigo nem orar. O hábito, um relacionamento com Pastor Paulo, e aproveitando o que você está dizendo, nós só estamos em pé até hoje. por causa da oração. Nós estamos em pé. Eu, esse homem todos que vive da oração. O culto de oração, pastor, você só não sabe o poder, o valor que tem. O nosso mestre, o Senhor Jesus, os senhores, estava sempre no templo orando. Aproveitando sobre oração, através da oração vem o milagre. Pastor Dória, por gentileza, qual foi o maior acontecimento, o milagre que aconteceu na sua vida? E quando o senhor abre a boca e fala, não posso esquecer desse que aconteceu. Olha, irmão, na minha vida, eu não sei se eu devo falar de mim, mas eu diria o seguinte, que eu vi acontecer milagres e eu participei junto. Eu vi cego ver, Glória a Deus. vi paralítico andar. Glória a Deus. É. Eu creio, pastor Tiago, vai acontecer. Então, foram coisas tão lindas, tão extraordinárias. Eu só tenho que agradecer, porque eu vi uma família japonesa, o japonês é um povo difícil, né? Essa família se entregar para Jesus, uma pregação de um cego. A pessoa ficou cego porque era um bandido. Era um bandido e ele recebeu, no dia que pegaram ele, e teve, me parece que 18 tiros no corpo. E um filho de misericórdia deram no ouvido dele e traspassou, cortou o nervo óptico das duas pistas. Ficou cego. Só tinha o... Ele não tinha nem A córnea. não tinha nada, ele não ficou com nada. Só o buraco. Só o buraco.
E eu tive a honra, para mim foi uma honra, e participar daquele trabalho. Foi um fim de semana que nós tivemos em São Mateus, muito abençoado. A meta era para ganhar 50 pessoas naqueles 3 dias, sexta, sábado e domingo. E só na sexta-feira, no sábado, foram 120 pessoas se renderam ao Senhor com aquela pregação. Por quê? Porque ele, quando ele ia ministrar, ele chegava, ajoelhava-se, até a hora que era dado a ministração. Ele contou a vida dele, morreu. Mas tinha essa família de japoneses, família grande, que era de São Bernardo, a receber a palavra. Naquele dia, o japonês estava com uma venda nos olhos. Deus usou aquele homem de uma forma que eu nunca antes tinha visto. Ele falou em língua estranha. Essa nós conhecemos. Falou em inglês. Não sabia nem ler. Não sabia conjugar um verbo. E, de repente, ele falou em japonês. Aí eu cutuquei alguém que estava ao meu lado e falei, para quem será que Deus está falando? Era para aquela família. Aí o japonês veio correndo e gritando, eu estou curado, eu estou vendo. Aí piso. Aleluia. E naquele momento, toda a família veio ajoelhar e eu tive a felicidade de batizar parte daquela família. Foi maravilhoso. Então, esse é um cego vivo. E marcou minha vida agora. Marcou. E vi um outro, lindo, maravilhoso, paralítico andar. Em Vila Industrial. Chamava-se Mário. O irmão Mário era um diácono da igreja. Ele assistia os cultos, a gente tinha que ir buscar. E em 3 pessoas. Um dirigindo e 2, um de cada lado. Ele era um homem forte, ele era assim, tipo do pastor Paulo. E nós fomos buscar. Vamos buscá-lo. E naquela noite foi algo especial. E o que aconteceu? Nós fomos buscá-lo, pusemos ele no banco, tinha que pôr ele passado na parede e ficar uma outra pessoa ao lado dele para segurar. Naquela noite, a palavra foi: quem tem sede, vem a mim e beba. Aleluia. Naquele momento, aquele homem levantou do local onde estava. Olha, para quem não estava há muito tempo, levantou de onde estava, o pote estava na porta. Ele foi lá, bebeu água. Quando ele vinha voltando, as irmãs do coral, glória a Deus, o irmão Mário está curado, está andando. Aí que ele viu. Ele estava em pé. Aí que ele viu que ele estava de pé, andando. Aconteceu isso aqui, viu, gente? Aleluia, glória a Deus. Então, foi coisa fantástica.
maravilhosa. E tem mais, tem muitos outros milagres que o tempo não permite. Mas um dia nós falaremos. Meu pastor, o diretor já olhou para nós ali, Dizendo que já já tá acabou. podendo, ele faz assim, por favor, eu vou avisar para vocês, a gente fica no estreito, né? Mas vai ter que voltar aqui, pastor, que a experiência com esse homem aqui tem que ser no mínimo umas 3 horas. 3 programas. Pastor, eu vou abdicar das minhas perguntas agora, você faz a pergunta. Depois vai ter um momento do senhor olhando para aquela câmera e mandando um conselho pastoral. Eu tenho comigo, meu pastor Tiago, e as pessoas estão em casa, às vezes pensando em tomar uma atitude triste, uma atitude precipitada. Ela olha para o computador, vai lá e aperta o botão. O pastor Dória ministrando. Vai ser esse momento seu. Mas antes disso, pastor, tem uma pergunta aí para o pastor. Que gostoso, passa rápido demais. O diretor já olhou para mim, olha o braço dele. Ele é professor de jiu-jitsu, pastor. Então eu não posso. Oh, meu Deus. Pastor Dória, como fazer essa geração ter tanto interesse com a sua geração, a minha geração? A minha. Nossa, né? A nossa. Ter tanta paixão por. Nós estamos caminhando, irmão. Peraí, lá vem a experiência do homem. Estamos caminhando para o momento mais difícil da igreja. O momento da apostasia. Os apóstatas, hoje praticamente quase que a igreja, apostatou da fé. Então, para nós trazermos, nós temos que estar orando, evidente, estar orando, mas tem uma coisa. Entendermos que se eles não tiverem o interesse, a gente incentiva. Nós oramos e incentivamos a que eles façam. Se eles não fizerem, está difícil. Porque, lamentavelmente, a apostasia tomou conta da igreja. O que é apostasia? É esfriamento da igreja. Afastamento. A pessoa vai esfriando e se afastando e vai embora. Vai se dando mais as coisas do mundo. Exatamente. É o que está ocorrendo. Então, nosso dever é incentivar e orar para que eles vejam que nós oramos. Vou aproveitar, eu sei que está no tempo e tal, mas é uma pergunta. Se eu tivesse ministrado, está vivendo apostasia dentro da sua igreja, ele se sente frustrado porque ele está com todo o amor, com toda a dedicação fazendo, mas a igreja não responde. O que ele deve sentir? Qual é a posição desse pastor? Que é um homem sábio, ministra para outros pastores. Nós aqui ouvimos muito o senhor por causa dessa experiência. Como muitos pastores, a gente sabe dos cafés que nós fazemos, o senhor faz, pastores vêm conversar dentro de eu vou para casa frustrado porque a igreja não responde. Mesmo orando. É essa a dificuldade. Porque Jesus, ele disse que... Ele fez uma pergunta. Foi uma pergunta. Será que quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Então, lamentavelmente, nós estamos vivendo esse momento. Os últimos dias, pastor. Os últimos dias da igreja. Os últimos dias da igreja. Eu tenho ministrado, dizendo para o pessoal, o arrebatamento da igreja está às portas. Está às portas. E é uma coisa tão forte, que se a maioria não buscar, vai perder. E hoje nós vemos que o povo não tem mais temor. Sem temor, não há vitória. Tem que haver temor. Buscai ao Senhor.
invocar enquanto está perto. Estamos precisando. Pastor Dória, você vai voltar aqui, te garanto. Eu vou escalar o diretor ali, a equipe, porque tem muita experiência, eu quero aprender muito. Eu também, por isso que eu Não, eu vou quero dar, aprender muito. Você eu vai... vou dando um negócio. Ô, diretor, anota aí. O diretor estava de férias lá no Espírito Santo. Agora Veio hoje. Veio hoje. Ô, meu pastor, Bem-vindo. por gentileza, o Eric, dá um toque. Quantos minutos o pastor tem para... Porque cai, viu, pastor, a rede. Sim. Quantos minutos para ele dar uma palavra? Vai lá, meu minutos. pastor. Olha para aquela câmera, por gentileza, pastor. Início, meu pastor, fica à vontade. O tempo é do Senhor. Eu quero dizer para os meus amigos, aqueles que estão nos vendo através desse vídeo, que Jesus está voltando. Nós estamos vivendo os últimos momentos da igreja aqui na terra. Então, quem estiver com dificuldade, se sentindo fraco, corra, venha buscar a palavra de Deus, porque sem ela não chegaremos a lugar algum. Deus abençoe a todos, fiquem firmes, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Pastor Dória, foi uma honra recebê-la aqui. Sabe o amor que eu tenho por ti? Sabe o amor que o nosso pastor tem por ti? O amor que esse ministério tem por ti. É um exemplo. Vai voltar, com certeza. O pastor Tiago também não fala nada, não. Eu não gosto de avisar. Eu gosto de... Ele nem sabia. Ele veio para outro negócio quando foi convidado. Ele vai pegar de surpresa para tacar as pescadinhas que ele dava lá. É uma honra. Muito obrigado. Imagina. Agradecemos aqui pela oportunidade. Primeiro, da sua amizade. Primeiro, do relacionamento. Segundo, de poder explorar essa experiência de vida, porque aí quem tem 50 anos caminhando com Cristo não tem Não é para qualquer um. não é para qualquer um, não. E se permanecendo na presença, porque a gente Glória sabe que teve muitos que desviaram, perderam no meio do caminho. Então, se manter nessa posição, com retidão, com caráter, com hombridade, principalmente a humildade. Quem está me assistindo, pensa numa pessoa que é uma humildade só. Pastor Dória, muito obrigado. Deus continue te abençoando. A você que nos assistiu, muito obrigado. Mais um programa para começo de conversa. Vai lá, compartilha, dá um like, manda pro seu amigo. Nem o pastor Dória falou, tá chegando o final do tempo. Então, corre que ainda dá tempo. Tem tempo é dele. Então, tire um tempo para ele. Amém. Não é isso, meu pastor? Verdade. Graça e paz, um beijo grande, Deus te abençoe. Deus abençoe meu pastor Dória, que honra recebê-lo aqui, ser na função aqui, na missão de discípulo. Deus te abençoe, pastor Tiago. Pastor Paulo Divino, toda a equipe, um beijo no coração, que Deus te abençoe e te guarde. Em breve, mais um convidado ilustre como o pastor Dória. Deus Amém. abençoe a todos. Glória a Deus.